a gente chega ao final dessa videoaula. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês, no sentido de que a gente precisa entender mais o que é função. As pessoas elas estão vivendo mais. Viver mais significa vencer novos obstáculos. Então, o processo neuroevolutivo ele continua na medida que houve avanços científicos dentro da área da saúde, que possibilitou a erradicação de um grande número de doenças e, atualmente, o combate a diversas outras. A gente tem indivíduos alcançando níveis mais altos de longevidade. Então isso faz com que novos problemas surjam e que os problemas estejam associados, né? Hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar que o indivíduo idoso ele possui diversas comorbidades, ele é poliqueixoso. Então a gente precisa, dentro dessas comorbidades, dentro dessas queixas, identificar qual é a principal disfunção que está levando à incapacidade. E com isso talvez a gente tire essa pedra do caminho e evite que novas disfunções. Então a desvantagem ela caracteriza-se por uma discordância entre a capacidade individual de realização e as expectativas do indivíduo ou do seu grupo social. Se eu quiser pensar funcional, eu preciso causar uma concordância dentro disso daí. Porque o paciente ele tem que ter uma real expectativa. Muitas vezes a grande expectativa do familiar e do paciente em si é a deambulação. Quando é que ele vai andar novamente? É preciso que a gente integre todo mundo dentro de um único raciocínio, que esse paciente, primeiro, ele precisa conseguir sentar sozinho, para depois nós estarmos passando para atividades futuras. Quando eu integro dentro disso aí, toda vez que o paciente for realizar essa função, ele vai ser exigido. Quando existe essa exigência, eu vou ter trabalho muscular. E esse trabalho muscular, no caso de um paciente neurológico, é de extrema importância. Sem contar que a atividade ela vai estar sendo prescrita. Tudo que eu trabalhei com o paciente vai ser repetido no intervalo entre um atendimento fisioterapêutico e outro. Então, quando eu entendo o conceito de desvantagem e não quero que o meu paciente seja restrito de uma atividade, eu quero que ele participe. Porque participar significa interagir. Quando a pessoa não participa, o seu convívio social vai ser comprometido. E dentro das demências, um dos principais aspectos é essa falta de convívio social. Então, muitas vezes, aquele paciente que poderia ter tido um prognóstico favorável depois de um acidente vascular encefálico, ele evolui para cima da imobilidade simplesmente porque ele ficou restrito do contato social. Por que ele ficou restrito? Porque é muito difícil pegar o paciente da cama, colocar na cadeira, da cadeira colocar no carro, do carro levar até algum lugar. Então, às vezes, o paciente ele fica restrito em casa, restrito ao leito. Por quê? Porque não houve esse processo de facilitação. Na medida em que eu identifico a incapacidade do paciente, eu consigo combater que ela não evolua para a desvantagem. Eu consigo trazer o paciente para ele ter um pouco mais de autonomia a cada dia de atendimento. Então, isso é pensar funcional. A gente sempre tem que integrar a família, o paciente e nós mesmos dentro da terapia. E novas, deixo essa mensagem com vocês e acredito que pensar funcional é isso. E se a gente faz o paciente pensar de maneira funcional, ele escapa vivo, né, do risco de morrer doente. Muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês na próxima videoaula.